Bom dia. Bom dia. José Sarney é o político brasileiro com mais longa carreira, 59 anos, no plano nacional. A carreira política de José Sarney teve início em 54, nesse ano marcado pelo suicídio de Getúlio Vargas. Sarney disputou sua primeira eleição para deputado federal. Durante sua vida pública, José Sarney atuou sobre 4 constituições, nos anos de 1946, 1967, 69 e 88, essa última convocada por ele no exercício da presidência da República. Em 65, Sarney lançou-se candidato a governador do Maranhão. Durante o governo Sarney, os investimentos foram aumentados em 2000%. As estradas passaram de 13 km pavimentados para centenas de quilômetros, que incluiu a BR-135 de São Luís, Teresina. Bom dia. Bom dia. Hoje iremos falar sobre o governo de Fernando Collor de Mello. Fernando Collor foi o presidente mais jovem da história do Brasil, na época com 40 anos de idade. O primeiro presidente eleito por voto do povo, após o regime militar. E também o primeiro presidente deposto por impeachment. Marcaram o governo de Collor foi o congelamento de preços e salários, onde Collor elaborava um plano para combater os altos e baixos da inflação brasileira. O governo de Collor foi o bloqueio de contas correntes e poupanças no prazo de 18 meses, utilizando o dinheiro para pagar dívidas do Brasil. Assim sendo o primeiro presidente a sofrer o impeachment, com 441 votos a favor e 38 contras. O governo foi a demissão de funcionários e diminuição de órgãos públicos, onde Collor ficou conhecido como caçador de marajás. Collor caçava funcionários públicos que estavam abaixo do seu salário que recebiam. Após o impeachment de Fernando Collor de Mello, o seu vice-presidente Itamar Franco assumiu a República do Brasil, sendo sua principal meta era acabar com a inflação e reorganizar a economia brasileira. Surge então o Plano Real. Foi retirada a moeda cruzeiro de circulação que foi imposto durante o mandato de Collor, e pondo a moeda real, diminuiu a inflação a níveis mínimos. Itamar Franco morreu em São Paulo em decorrência de um acidente vascular cerebral no dia 2 de julho de 2011. Fernando Henrique Cardoso foi marcado pela efetiva implantação da política neoliberal no Brasil, deu continuidade ao processo de reformas estruturais com a finalidade de evitar a volta da inflação, procurando deixar a economia estável, também conhecido por privatizar muitas empresas brasileiras. O Plano Real e o controle da inflação continuou sendo sua principal propaganda política, o que favoreceu a FHC mais uma vitória nas urnas. Conseguindo a reeleição, FHC conseguiu controlar a inflação brasileira. Entretanto, durante o seu governo, a distribuição de renda no Brasil continuou desigual. Lula governou o país de 2003 a 2007 como seu primeiro mandato e de 2007 a 2011 no seu segundo mandato. Lula quitou as dívidas externas do Brasil com várias nações. Na área econômica, a gestão do governo Lula é caracterizada pela estabilidade econômica e por uma balança comercial estável. No início de governo, chegou a ser elogiada pelo presidente do FMI, na época. Durante o governo Lula, houve um incremento na geração de empregos. Segundo o IBGE, de 2003 a 2006, a taxa de emprego caiu e o número de pessoas contratadas com carteira assinada cresceu. Fome Zero foi um programa do governo federal brasileiro que foi criado em 2003. O programa Fome Zero consiste no conjunto de mais de 30 programas complementares dedicados a combater as causas imediatas e subjacentes da fome e da insegurança alimentar, implementados pelo apoio do governo federal.
Dilma, primeira presidenta do Brasil. Dilma Rousseff é considerada pelo governo a gerente do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Lula também a chamou de mãe do PAC, designando-a responsável pelo programa em todo o país e informando a população que deve cobrar dela o andamento das obras, quanto ao ritmo delas. Dilma foi a primeira candidata à presidência a receber multa eleitoral por propaganda irregular na eleição de 2010. A primeira multa de R$5.000 foi em 13 de maio de 2010. A segunda infração ocorreu dia 10 de abril de 2010, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Boa noite, ficamos por aqui.